Mudar abruptamente não vai mudar. Não. Como mudar essa realidade aqui? Eu confesso para você, eu entrei no meu primeiro mandato despreparado para o meu primeiro mandato, porque eu era muito ingênuo. Eu achava que em 4 anos eu fosse conseguir mudar o país assim radicalmente. E é muito difícil, não dá. Eu sei que no próximo mandato não dá também. Eu não vou mentir para o meu eleitor falando que, olha, eu vou entrar e as coisas vão mudar completamente. Elas não vão. É um projeto de 20, de 30 anos. Eu tinha muita fé também numa reforma política. Pô, uma reforma política vai mudar o país. Não vai. Enquanto a gente não tiver, para você ter uma ideia, hoje 40% das crianças estão analfabetas. A gente está falando de gente de 7, 8 anos de idade. Como é que esse cara vai avançar para o 4º, 5º, 6º ano? Não vai. E pior do que isso, o cara que consegue terminar o ensino médio, que já é uma exceção, sai sem saber ler, sem saber escrever, sem saber fazer uma equação de primeiro grau, né? E eu estou falando aqui, não é de pouca gente, eu estou falando de 92% da população. Duas coisas. Enquanto a gente não reverter essa pirâmide de investimento, porque a gente investe muito mais no ensino superior do que no ensino básico. Ou seja, o ensino básico, que é onde está o pobre, que é onde está o cara que de fato não tem outra alternativa se não está naquela escola, está numa escola sucateada. Está numa escola que não tem qualidade, não tem infraestrutura. Muito bem, esse é o primeiro problema. O outro problema é você ter uma boa aula. É você ter um professor preparado para dar aquela aula. E a gente está trabalhando lá na Câmara dos Deputados, na presidência da Comissão de Educação, um programa que funciona muito bem no Japão, funciona em Pernambuco, funciona no Paraná, funciona no Ceará. A gente já sabe fazer, falta nacionalizar. Que programa é esse? É o professor formador. É aquele professor que tem uma didática boa, é aquele professor que sabe ensinar, e ele usa suas 40 horas, 20 horas ele dá aula para aluno. As outras 20 horas ele dá aula para outros professores para multiplicar aquela didática, que muitas vezes o professor tem uma formação precária. Ele entra numa sala de aula, não tem controle sobre a sala. Então, ele aprende como ensinar, ele aprende a melhor didática e a gente tem uma boa aula. Então, é problema de financiamento, é problema de formação de professor e muitas vezes é problema de material didático também. Eu pedi para o FNDE todos os livros que são usados, acho que a primeira vez que um presidente de comissão pede todos os livros que são usados no ensino médio. E eu vou ler todos. Já estou lendo todos para saber qual é o conteúdo, o que está sendo ensinado, para saber se de fato está sendo passado, né, o ensinamento de qualidade. Porque muitas coisas a gente tem evasão escolar. Evasão escolar triplicou do ano para cá, ou seja, o jovem não quer mais ir para a sala de aula. E a principal razão foi o estudo da CNI. A principal razão pelo qual o jovem não quer ir para a sala de aula é a desconexão entre o que se ensina na escola e o que ele encontra na vida real. Porque ele já sai com acesso a um cartão de crédito universitário e ele não sabe que vai pagar 300% de juro rotativo. Ele sai comprando um tênis e não sabe o que vai pagar. Ele não sabe pagar uma DARF, não sabe fazer imposto de renda, ele não sabe a diferença do deputado estadual do deputado federal, ele não sabe o que é abrir um CNPJ, ele não sabe qual, numa carga que se ele está assinado, CLT, ele não sabe que o dobro do salário dele vai para o imposto. O dobro mais 10%. Mais 10%, que o empregador está pagando muito e ele está recebendo pouco. Aí ele fala, pô, é culpa do empregador. Não, é culpa do governo que leva o seu dinheiro embora. Né? Então tudo isso precisa ser esclarecido, tudo isso precisa ser levado para a sociedade para que as pessoas entendam. Enquanto a sociedade não mudar, os deputados eles não caem lá de paraquedas. Os deputados eles não são alienígenas que surgem lá, eles são produto do voto da sociedade. Enquanto a sociedade não for bem educada, não souber a função de cada um, não vender o seu voto, o parlamento não vai mudar. E é por isso que eu digo, não é um projeto de agora. É um projeto de 20, 40 anos, quando eu já vou estar aposentado da vida política, vou ter deixado o meu legado e vou cuidar de ter uma família, vou cuidar de fazer mestrado, de doutorado, de dar aula, que é o meu sonho, ser professor universitário, ser pós-doutor, pesquisar, levantar tese, advogar, né? Mas eu sei que o que eu puder deixar numa sementinha da mudança, eu vou deixar.